Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Mauro Imóveis. A certeza de bons negócios você encontra aqui. Olá para você! Estamos aí começando mais um programa Empresas e Negócios para todo o sul do Brasil, aqui na TV Galega, sempre trazendo aí uma história de um empresário, de uma pessoa do cenário político, do cenário os CEOs de empresas, né? Para contar um pouco da sua história, para falar um pouco, para ser uma inspiração às pessoas que nos assistem aqui nesse canal. Hoje a gente vai ter uma entrevista super especial, que vai envolver não só Blumenau, mas todo o sul convidado a vir a Blumenau. Nós vamos conhecer um pouco do nosso novo secretário de Turismo e Lazer de Blumenau, Ulisses Kreutzfeld, que veio aqui gentilmente, tirou um espaço na agenda aí. Foi bem difícil para o homem vir aqui conversar um pouco com a gente sobre o Blumenau, o futuro do turismo, uma cidade que tem aí um histórico, uma história muito forte de turismo, né? E agora você vai protagonizar essa história aí junto à nova administração. Obrigado por estar aqui no programa. Ô, Júlio, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui nos estúdios da Galega, conversando um pouco contigo, um pouco com a nossa comunidade. Para falar do que a gente gosta, né? Um pouco da nossa história, um pouco de turismo, que eu sou um apaixonado pelo turismo da cidade. E tem que ser realmente, porque Blumenau tem essa veia, né? Mas, Ulisses, aqui no programa a gente sempre inicia assim, contando um pouco da história, né? Para as pessoas conhecerem quem é o Ulisses Kreutzfeld, a família dele, né? Como que você é blumenauense, né? Sim, eu sou blumenauense. Natural daqui. Qual é a tua história um pouco pra gente conhecer? Sim, me chamo Ulisses Kreutzfeld, sou nascido em Blumenau, nasci em janeiro de 75. 75. Isso dá... com 50 anos, meio século, né? Meio século. Bem vividos. E... Qual bairro que você nasceu aqui? Eu era do Água Verde, né, mas me criei no Bom Retiro. Logo que eu nasci, com 4 meses, a minha família se mudou para Toledo, no interior do Paraná. Meu pai havia acabado de se formar em Direito e ele foi começar a carreira dele no interior do Paraná. Então, até os 7 anos de idade, a gente ficou por lá, retornando a Blumenau. Então. Toledo é pequena, né, ou não? Toledo hoje já é uma cidade que ela se desenvolveu bastante, ela é muito próxima de Cascavel, né? Na época ela era uma cidade bem pequenininha, lá existia uma grande unidade da Sadia, existe até hoje, né? E hoje é uma cidade que ela deve ter, sei lá, em torno de uns 120 mil habitantes, eu acredito. Média cidade. Estudou lá no retorno, quando eu saí de lá com 7 anos, então eu havia feito lá o jardim de infância, né? O início. E logo depois, retornando para cá, então eu fui estudar na Barão do Rio Branco. No Barão. Das melhores escolas aqui da cidade, né? Sim, é uma escola com bastante tradição e tem também uma história fortemente ligado com a cidade, com a cultura, com a religiosidade da cidade também, né? Que Kreutzfeld é alemão? É alemão. Alemão. Então a tua família tem descendência... Sim. Alemã, sim. Kreutzfeld, né? E meu pai, meus avós, eles vieram de Massaranduba, né? Então era aqui do lado. E quando vieram para cá, meu avô veio pro bairro Água Verde, onde ele montou ele era alfaiate, só que logo depois ele montou uma pequena bodega, né? Uma bodeguinha que atendia ali na Frei Stanislau Schett mesmo, onde ele atendia o pessoal daquela redondeza. Empreendedor já naquela época, né? Foi um dos... Interessante. E daí teu pai seguiu o mesmo... O meu pai, ele era policial civil, né? Então ele fez a academia em Florianópolis. Na época ele era escrivão e com o salário que ele recebia, ele pagava a faculdade dele na FURB. Né? E quando ele fez Direito e se formando em final de 74,
Quando ele se Não, formou. teu pai? Não, Lindomar Kreutzfeldt. Lindomar Kreutzfeldt. Isso. Ser filho de policial é diferente, né? É verdade. A gente aprende bastante lições de retidão, deixa um legado bem interessante na formação e na lapidação da... A tua família, teus pais ainda estão... Sim, são vivos. Eles moram aqui em Blumenau? Moram em Blumenau, moram no Bom Retiro ainda, né? No Bom Retiro. E você tem irmãos? Tem a família grande? Eu sou o filho do meio, tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova. Todos em Blumenau também? Todos em Blumenau. Uhum. A minha irmã mais nova, ela nasceu em Toledo. Toledo, né? Na época, a gente tem a diferença em torno de 4 anos um para o outro. Então, naquela época em que a gente estava em Toledo, ela acabou nascendo lá, a Lilian. E daí, com relação ao trabalho, como é que você foi desenvolvendo? Você começou a trabalhar onde quando era mais novo? Eu passei por diversos... Eu sempre tive uma veia empreendedora bem ativa, né? Então, trabalhei com distribuidora de telefones celulares, na época da Telesc ainda, né? Que você ia lá, comprava o aparelho de telefone, daí depois... Naquela época que você era um rei quando ia comprar um telefone, porque não tinha ninguém que comprava um telefone, né? Então, naquela época eu tinha uma empresa que vendia os telefones celulares para as lojas, né? Caraca! Existia na época lojas de telefone celular. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai lá e compra um plano e já vem o telefone junto, né? Sim. Naquela época você tinha que comprar um aparelho para daí ir na Telesc para eles ativarem a linha no teu aparelho. Estamos falando daquela época dos Motorola PT500, aqueles tijolão. Ericsson. Tinha uns telefones, Unidem, tinha umas coisas bem... Sim. que eram quase como umas armas, né? Com isso, você já tem uma veia, então, empreendedor. E daí o que você fez? Daí passando dali, então, logo depois a gente eu e mais um amigo, eu e 2 amigos montamos um bar em Pissarras, que era o Praia Brasil. Isso foi lá na década de... final das... lá por 96, 97. Então era um bar em Pissarras. Um bar em Pissarras. Terminando aquela temporada, a gente montou uma danceteria em Blumenau que se chamava Usina. Usina, me lembro. Ali na Rua São Paulo, onde hoje é o Pedal, né? O Blue Pedal. Você foi uma pessoa, então, de empreendimento da noite também? Gostava Daí, depois disso, a gente... naquela época ainda era um pouco... muito novo e as coisas... talvez um pouco imaturo também para esse tipo de negócio. Então, abandonei a noite... e parti para outras frentes, né? Negociei veículos, antes e por finalmente, aí, no meio de tanta coisa, dando consultoria para entes públicos, junto com meu pai na época, né? E mais uma das últimas atividades que eu tive eu fui o agente do evento Rally Dakar no Brasil. Né? Então tudo que havia de comercialização de licenças... E é um evento gigantesco, né? É o maior evento de rally do mundo. Ele vamos dizer, é a Fórmula 1 do off-road. E daí foi ali que surgiu uma paixão pela área turística, pela área de eventos? Logo depois eu tive também agência, na mesma época eu tinha agência de turismo também. Qual era a agência que você tinha? Era a Via Turismo. Via Turismo. Então as coisas foram se interligando, sempre buscando novidades, uma inquietação muito grande, sempre por novos desafios, né? Tive uma passagem em 2013 como diretor administrativo e financeiro da Fundação Cultural. Fiquei 1 ano lá. Isso foi em que ano? 2013, quando foi o primeiro ano do Napoleão Bernardes. Do Napoleão. Né? E o presidente... Foi a primeira vez que você trabalhou no serviço público? Foi. E depois também foi uma época que eu ajudei um amigo, Silvio Zimmermann, que foi candidato a vereador. Sim, conheço muito bem o Silvio. E naquela época é um amigo meu de muitos anos mesmo, amigo de infância. E naquela época eu ajudei ele na campanha e logo naquela campanha ele não teve êxito no resultado. Mas ele foi convidado pelo Napoleão para ser o presidente da Fundação Cultural na época. Sim. Né? E ele pediu que eu acompanhasse ele por pelo menos 1 ano e foi o que eu fiz. O Silvio ajudou muita gente também na área de todas as áreas. Ele sempre foi uma pessoa entusiasta de apoiar empresariados em geral aí. Após essa passagem pelo Rally Dakar, então aí eu me dediquei de cabeça então a alguns empreendimentos de gastronomia que eu tenho hoje, né? O Beer Villa no
lá na Vila Germânica, no centro da cidade do Seu Porco. O que começou a ter uma ligação muito forte, cada vez mais forte com o turismo da cidade, né? Muito ligado com o turismo, o Museu da Cerveja. Então são algumas... Vinculou tudo, né? Na realidade... Isso, e principalmente esse tempo aí já praticamente desde 2014 no Beer Villa. Então a gente acompanhando, que é o principal ponto turístico da cidade hoje, ali na Vila Germânica, no Empório, né? Então a gente começou a acompanhar muito de perto o turismo, cada vez se integrando e entendendo melhor como é que era a dinâmica. E no meio disso a gente acabou também notando algumas deficiências e algumas formas que a gente poderia também ajudar para fazer com que ele se evoluísse mais, né? E aí foi por isso que então hoje prefeito fez o convite para assumir essa secretaria. Foi uma decisão difícil? Era o que você estava querendo? Eu não sou filiado a partido político nenhum, né? Eu venho da iniciativa privada. Eu sou um empreendedor, eu gosto de empreender, mas eu acho que quando a gente chega em algum momento, a gente precisa também, e se a gente tem essa possibilidade, a gente entregar alguma coisa de volta também, né? Eu sou blumenauense, eu adoro Blumenau, eu acho que ela, no que diz respeito ao turismo, a cidade pode evoluir bastante, e eu acho que eu posso contribuir com isso também. Então coincidiu com o momento, com o convite, não estava nos planos de forma alguma, mas eu acho que faz todo sentido, não só para mim, mas para a cidade, por tudo que a gente vê acontecendo na nossa região, todas as cidades que têm se desenvolvido bastante. E eu acredito ser muito importante você pegar alguém da iniciativa privada, sem uma filiação partidária definida, mas que está envolvido na área do turismo para assumir isso aí. E no segundo bloco a gente vai conhecer um pouco das ideias do que almeja aqui o nosso novo secretário de turismo, o Ulisses Kreuzfeld, aqui no programa. Não sai daí, eu volto já com mais bate-papo, mais entrevista aqui no programa.